O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, decidiu que os tribunais devem cumprir a regra que permite a juízes receberem dinheiro 20 dias das férias de 60 dias por ano a que têm direito. A decisão foi tomada a pedido da Associação dos Juízes Federais do Brasil. As férias de juízes são o dobro das férias de cada um de nós, trabalhadores em geral, que tem direito a folga de 30 dias, folga remunerada por ano. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago, Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês. Bom dia. É justo que juízes tenham 2 meses, 60 dias de férias e possam, além disso, vender 20 deles? A introdução hoje é da Gisele Soares. Bom dia. É legal que juízes tenham o abono de férias, esse abono que possibilita que juízes vendam 1/3 das suas férias e que recebam essa remuneração por trabalharem neste período. Eles encurtam o seu período de férias e têm essa possibilidade de venda. Esse mesmo benefício, ele é concedido e é bastante conhecido na iniciativa privada, há também essa possibilidade. Essa discussão e essa decisão de ontem do ministro Dias Toffoli é uma decisão absolutamente técnica, é uma decisão baseada nos princípios da legalidade e da igualdade. Isso porque houve a emissão de uma resolução que autorizou, então, este benefício do abono de férias e os conselhos das magistraturas estaduais e federais e do trabalho deveriam regulamentar a forma de concessão, portanto, regulamentar como os magistrados deveriam, aqueles interessados na venda das suas férias, como seria processado esse pedido. O que aconteceu foi que tribunais estaduais regulamentaram este benefício e os tribunais federais, o Conselho de Justiça Federal não fez essa regulamentação. As associações, a Associação de Juízes Federais moveu, então, uma reclamação perante o Conselho Nacional de Justiça e requereu que essa regulamentação fosse feita para que eles também, os magistrados federais, fossem tratados isonomicamente, igualmente aos estaduais e que também pudessem, então, gozar desse benefício aqueles que manifestassem interesse. O ministro Dias Toffoli deu uma decisão, portanto, técnica, uma decisão baseada na legalidade e na igualdade e determinou que o Conselho Superior dos Juízes Federais fizesse essa regulamentação para que a eles também fosse estendido o mesmo benefício. No meio deste processo, na tramitação desta reclamação, a Associação dos Juízes do Trabalho também pediu para aderir a este mesmo processo, já que tinha o mesmo pleito e o ministro Dias Toffoli concedeu, então, a mesma decisão, permitiu o ingresso da Associação dos Juízes do Trabalho e determinou que essas duas entidades, que o Conselho dos Juízes do Trabalho federais, regulamentassem um benefício que já havia sido concedido anteriormente por resolução do próprio CNJ. Okay. É muito juridiquês, é um pouco difícil de entender, mas o ministro Dias Toffoli não teve nenhuma decisão de conteúdo, ele simplesmente deu uma decisão técnica pelos princípios da igualdade e da legalidade. Tiago, sua introdução? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia, Tiago. A decisão do ministro Toffoli é uma decisão que vai ser sempre muito difícil de ser compreendida, não apenas pelo juridiquês, que a Gisele bem colocou, mas principalmente porque temos um pano de fundo muito complicado, que é um assunto muito difícil de ser abordado, principalmente por 2 advogados, como eu e a Gisele, porque nós estamos falando de uma das carreiras mais opacas do Brasil. A decisão do ministro Dias Toffoli é perfeita. Como a Gisele bem colocou, ele indica na decisão que, a partir do princípio da isonomia, juízes não podem ter tratamentos diferentes. Um juiz estadual deve ter o mesmo tratamento de um juiz federal e, dentro dessa linha, também os juízes do trabalho. A pergunta que se coloca é: o que acontece ainda com o judiciário para que um juiz tenha o dobro de férias da população e o porquê nós não discutimos isso. Não só isso, como mais uma série de questões do Poder Judiciário, como, por exemplo, as punições aos juízes, as aposentadorias compulsórias, aonde juízes e desembargadores são mandados para casa
para nunca mais trabalharem e receberem um salário altíssimo dentro da hierarquia dos salários do poder público. Assim como também as reuniões e decisões secretas dos tribunais. O Poder Judiciário, ele deve sempre ser debatido, porque ele talvez seja o grande poder da República no que tange ao controle das coisas públicas. Então, é muito interessante esse debate. O tema me parece ser não a decisão do ministro Toffoli, que é juridicamente perfeita, mas, de fato, quais são esses direitos e se nós devemos ou não devemos, principalmente num momento como esse, onde temos um governo que vai para uma linha de economia liberal, com um maior enxugamento de gastos, com um enxugamento de privilégios, ou, na verdade, uma tentativa de enxugamento de privilégios, se as coisas podem ser mantidas assim. E só um ponto, Rafael e Gisele, vamos nos lembrar de uma coisa. Quando nós estamos falando do judiciário, nós estamos falando também de uma instituição espelho, que é o Ministério Público, que goza exatamente dos mesmos privilégios, exatamente dos mesmíssimos salários altíssimos, das gratificações, abonações e etc., os chamados penduricalhos. Então, é algo que deve ser debatido sobre o sistema de justiça. Okay. Agora, acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo, e não é de hoje que essa pergunta é feita, ela é mais singela até do que isso. A pergunta é, por que desembargadores, juízes têm 2 meses de férias se eu só tenho 1? Eu não tenho a menor ideia, Rafael. Hein, Gisele? Pois é, essa é uma justificativa que a gente tem que buscar num resgate histórico. Os servidores públicos, eles têm todo um regramento diferente da iniciativa privada, isso porque houve no passado uma equiparação desses grandes benefícios. E ao longo do tempo, esses benefícios foram sendo retirados. No passado, havia a garantia também da estabilidade para os empregados na iniciativa privada. Então, era a estabilidade era a regra e a exceção eram então as demissões. Essa estabilidade foi substituída pelo fundo de garantia. Então, há o depósito do fundo de garantia justamente porque houve um período em que os empregados tinham essa opção. Ele poderia escolher entre ser estável ou receber uma compensação, justamente esse depósito de 1% de seu salário numa conta para garantir que, ao ser demitido, ele então tivesse esse recebimento deste montante depositado para que, durante esse período, pudesse se manter para buscar um novo emprego. Na iniciativa, no poder público, o que acontece com os servidores é que eles ainda têm essa estabilidade e ainda mantêm todos esses benefícios. O Thiago bem colocou e, excepcionalmente, hoje eu vou concordar com você para, posteriormente, fazer uma provocação. O Poder Judiciário e o Ministério Público gozam, pela Constituição Federal, de independência administrativa e de independência orçamentária. Esse processo, inclusive essa reclamação, traz justamente essa questão. Isso porque, Thiago, ao ler a decisão, eu constatei o seguinte: houve uma resposta do Conselho Federal dos Juízes Federais e ele disse o seguinte: olha, eu ainda não regulamentei esse abono de férias porque não há orçamento suficiente. E a resposta e a decisão do ministro foi até trazido um fato novo para o processo. Houve um estudo orçamentário e o Conselho, os juízes justificaram justamente esse ano em que houve pandemia, houve uma redução de gastos e eles tiveram um incremento. O Poder Judiciário, ele teve um incremento desde 2017 nos seus gastos. Por quê? Por equiparação com o Ministério Público. O Ministério Público é um outro órgão que também, pela nossa Constituição, ele goza dessa independência administrativa e da independência orçamentária. E o Ministério Público havia criado uma série de benefícios, o Poder Judiciário pediu a equiparação, houve o reconhecimento dessa equiparação pelo Tribunal de Contas e um incremento de mais ou menos 100 milhões de reais desde 2017 por ano até esse ano de 2020. No Judiciário passou, a Justiça Federal passou de 120 milhões, Justiça do Trabalho teve um acréscimo de 200 milhões em 2020. Com este fato novo e essa justificativa de que há sim orçamento, o ministro Toffoli até diz, olha, ainda que todos os magistrados optassem por esse abono e vendessem um
1/3 das suas férias, ainda haveria um impacto pequeno no orçamento do Judiciário. Então, eu concordo que a discussão é muito maior. Nós precisamos discutir reforma administrativa, nós precisamos discutir um redesenho institucional do Estado, porque realmente, historicamente, como estamos hoje, já não reflete mais a realidade e os anseios da sociedade atual. Porque está todo mundo falando nisso, não é, Tiago? Daqui a pouquinho o governo federal vai entregar uma proposta de reforma administrativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete fazer a dele. Se vão fazer ou não, são outros 500. Agora, o Judiciário parece sempre a parte dessa discussão. Aliás, para mais um elemento do nosso debate aqui, o TJ de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa uma proposta de orçamento prevendo um aumento de quase 7 bilhões de reais em despesas com pessoal num período de pandemia. Quer dizer, parece algo absolutamente fora, desconectado da realidade. Do mundo real, né? Mas então, Rafael, o ponto é, quando nós discutimos o Judiciário, e você já me viu aqui abordando várias vezes junto com a Gisele, quando a Gisele fala da prisão de segunda instância, eu falo, não vamos diminuir direitos, vamos dar celeridade ao Judiciário. Você sabe por que eu falo isso, Rafael? É super simples. Em boa parte do Brasil, existe a cultura do TQQ. Você já ouviu falar nisso? É o judiciário que trabalha de terça, quarta e quinta, com 2 meses de férias. Só que as pessoas não percebem que os 2 meses de férias, Gisele, se soma aos 2 recessos. São 8 meses de trabalho por ano. E depois os processos prescrevem por causa do meu recurso, que eu tenho um prazo de 5 dias. É sério isso? É por isso que eu tenho trazido ao longo do tempo esses temas e principalmente esses argumentos. Porque nós também temos uma outra cultura. Rafael, tente entrar num fórum agora. Você não pode. Só depois da 1h30 da tarde. Porque a justiça também não funciona no período da manhã. Existem juízes que trabalham como loucos. Mas existe também, e infelizmente, uma mentalidade de funcionário público no Brasil. Porque eles não são exigidos, e hoje são exigidos pelo CNJ por números. Porque nós também não vamos conseguir exigir qualidade. Exemplo, há um tempo atrás, eu creio que eu estava debatendo com a Renata aqui ainda. É que o debate não foi para esse lado. Eu fiz uma pesquisa no CNJ em 2017 para o pagamento de folha de juízes, de todos os juízes brasileiros, dá quase o orçamento da educação, Rafael. Dá 100 bilhões de reais. Isso em 2017 ou 2016, eu não me lembro bem o ano, porque já faz alguns meses que eu fiz essa pesquisa. Então nós temos uma série de problemas, e problemas que são espelhados com o Ministério Público. O Judiciário, que é um poder da República, Rafael, no ponto que você colocou, você trouxe algo que eu não sabia. É o Judiciário querendo equiparação com os direitos do Ministério Público. O Judiciário está acima, dentro da pirâmide elementar. Partes, advocacia, Ministério Público e Judiciário. Em tese, nós somos assistentes de uma boa justiça, nós advogados e o Ministério Público. Então existe uma série de debates que precisam ser travados e às claras. Eu não creio, Gisele, que a reforma administrativa vai incidir diretamente sobre o Poder Judiciário. Pois Acho é, mas muito difícil. Eu concordo com você que esse é o nosso papel, é justamente de levantar essas questões. Eu até uma vez, um tempo atrás, num dos debates, fiz uma provocação, disse, Tiago, talvez seja o momento de nós fazermos uma nova Assembleia Constituinte e desenharmos uma nova Constituição que reflita melhor essa sociedade atual, justamente por essas questões. Veja, há uma grande dificuldade, inclusive legislativa, para fazer essas alterações com relação ao Judiciário e ao Ministério Público, notadamente nesse aspecto do orçamento. Essa é uma crítica do ministro da Economia constante. Ele diz, o Estado brasileiro é muito inchado, gasta muito, gasta mal e gasta muito com o pessoal. E os números, eles realmente são assustadores. Se a gente visita o site do Conselho Nacional de Justiça e pega esses números do Conselho Nacional do Ministério Público também, e não é uma responsabilidade direta dos juízes. Eles ingressaram na carreira, eles têm esses benefícios,
O ministro Toffoli ontem deu uma decisão técnica. Ele não decidiu se queria ou não conceder o benefício. Não cabe a ele essa decisão. Sim, a lei o benefício existe, a lei existe, e então o que ele fez foi corretamente aplicar pelo princípio da isonomia para que todos os magistrados, porque a justiça, pela nossa Constituição, é una e indivisível. E na reforma administrativa, há, pelo menos no projeto que vai ser entregue hoje, parece, algumas sugestões, inclusive, de movibilidade dos servidores. Então, se há certo ócio num determinado órgão, haver essa possibilidade de mover esse servidor para outro órgão, haverá a questão da exigência de produtividade, não haverá essa estabilidade automática. Então, todos esses debates, essas sugestões, cabem a nós, diariamente, enviarmos as nossas sugestões, acompanharmos e exigirmos dos nossos representantes que votem pelo sim ou pelo não a essa reforma. Mas o debate é importante, nós temos que fomentá-lo sim, e não é atacando os juízes, nem atacando as instituições. Nós estamos falando de ideias e de instituição pública. É isso. Não é contra o juiz, não são os promotores. Não é, exatamente. Inclusive, a minha solidariedade, Gisele, uma coisa que eu não conhecia. Devo ter essa informação há coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando muitos amigos juízes estavam discutindo, creio que era alguma eleição da carreira deles. E aí eu passei a saber que os juízes de São Paulo não votam no Poder Judiciário. Você sabia disso? Não sabia. Para a escolha do presidente do Tribunal de Justiça, só os desembargadores votam, que são 400, e não os 2.500 ou 3.000 juízes. Ou seja, é uma eleição de caciques. Enquanto a juventude, essa magistratura nova, que tem passado por esses concursos dificílimos, não tem voz política ativa dentro do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário, Rafael, me lembro do ministro Nelson Jobim, para quem inclusive manda um abraço, um grande sujeito. O ministro Nelson Jobim uma vez escreveu um artigo falando que se um viajante do tempo viesse de 1800 e alguma coisa e pousasse agora aqui, nesse nosso tempo de 2020, se bem que esse artigo tem uns 10 anos já, ele só se sentiria confortável em um lugar, dentro de um tribunal. Não só pela arquitetura, como pela mentalidade e pelos privilégios. Agora, é possível imaginar que em algum momento, especialmente neste aqui, de falta de dinheiro para absolutamente tudo, o Poder Judiciário se debruce sobre alguns privilégios que não existem nem nos outros poderes, como, por exemplo, mais carros do que desembargadores ou juízes, como acontece em muitos tribunais de justiça, auxílio creche, auxílio funeral, ou seja, em alguns TJs, os desembargadores conseguem auxílios para os seus filhos que nascem até para quando eles morrem, auxílio biblioteca para renovar os livros que eles estudam. É possível imaginar com isso ou é sonhar com algo absolutamente distante da nossa realidade? Olha, lembre-se, Gisele, só um ponto. Vamos nos lembrar do próprio juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, o Bretas. Ele é casado com uma outra juíza, cada um recebe R$ 4.500 de auxílio moradia tendo casa própria. Desculpem, gente, na minha opinião, em qualquer país civilizado, isso geraria cadeia. R$ 4.500 é muito mais salário do que 95% dos professores do Brasil ganham mensalmente. Mas nós não discutimos isso. Por quê? Porque existe uma covardia, Rafael, entenda a situação que eu e a Gisele temos aqui. Nós estamos fazendo uma análise sobre isso, depois somos nós que daremos a cara na frente dos juízes. Mas podem jogar a culpa em mim, Não, tá? não tenho menor... Eu nunca tive esse problema, eu já escrevi sobre isso muitas vezes nos últimos anos. Nunca tive problema com isso. Me acovardar em razão de um argumento, honestamente, entrego a carteira da OAB, inclusive para o Felipe Santa Cruz, se ele quiser. Acho que é uma obrigação pública do advogado falar sobre os dramas que ele testemunha. É por isso que muitas vezes eu fico indignado quando nós debatemos a questão dos direitos serem diminuídos, não pelas ideias. As ideias têm que ser ouvidas. Não por isso. Mas direitos vão sendo diminuídos porque o judiciário não consegue julgar a tempo. Ora, a gente sabe que isso não é verdade. E é isso que me deixa indignado, porque temos, sim, infelizmente, um poder fechado. A República parece que não chegou. A minha primeira preocupação hoje é os juízes votarem para o tribunal.
Honestamente, eu acho um absurdo uma coisa como essa. E um outro aspecto interessante, você coloca essa questão da morosidade do judiciário, mas a gente também tem que chamar a atenção para um fato de que mais de 60% dos processos em trâmite hoje no Brasil tem como parte o Estado. Então, o Estado é um grande litigante e o grande responsável também pela morosidade da justiça, justamente pela quantidade de processos. E por que isso acontece? Porque quando o Estado é parte num processo, Rafael, o recurso é obrigatório. Então, o Estado não pode, por exemplo, acatar uma sentença monocrática de primeiro grau, de primeira instância. É a obrigação dos procuradores de interporem os recursos e, então, esgotar toda a via recursal possível para que, então, só ao final haja uma decisão. E, muitas vezes, é isso que também causa a dificuldade no judiciário. Então, e sobra para quem? Pro habeas corpus, tadinho. Pois é. E sobra pro habeas corpus. Mais uma brincadeira. Esse país é uma brincadeira, Gisele. Mas reforçando o meu argumento, Thiago, acho que é hora da gente começar a pensar se não é o caso de uma Assembleia, de uma mudança. Isso porque esses privilégios, essas prerrogativas, eles não são exclusivamente do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Nós também precisamos tirar essa quantidade de penduricalhos e de benefícios e de auxílio paletó e auxílio viagem, auxílio isso, auxílio aquilo, também do nosso Legislativo e também do Executivo. Mas não está na Constituição isso. Muitas dessas previsões são constitucionais, daí justamente a dificuldade de fazer essas alterações. Os penduricalhos não tem característica constitucional. O grande problema de uma Constituinte, aí creio, que seria inútil. O direito adquirido está acima de qualquer Constituição, é princípio. Então não haveria essa ideia, essa possibilidade diante de uma nova Constituinte. E aí como é que a gente muda, Thiago? Você acha que uma reforma administrativa muda pelas Constituições estaduais, Gisele. Porque a maior parte dessas decisões que beneficiam, em regra, os tribunais estaduais, elas vêm de interpretações das Constituições estaduais, em regra. E aí, o único problema, né, Thiago, é que quem as interpreta é quem geralmente é beneficiado por essas interpretações. Esse é o grande problema, né? Sabe quem decide quem vai aumentar o salário dos juízes? Então, eu queria vou precisar interromper aqui o debate, que está muito bom, mas a gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo, então vamos precisar ir para os minutos finais, para os nossos argumentos, para encerrar o debate de hoje. Eu quero começar pelo Thiago. Rafael, Gisele, obrigado, não pelo debate, mas até por esse papo, que foi uma delícia, e sobre um ponto muito difícil, viu, Rafael e Gisele? É um ponto que eu sempre fui muito cauteloso para trazer, mas eu entendi que existem uma série de problemas e que não é o juiz o culpado, não é também o desembargador o culpado, é um problema sistêmico e certamente de mais de século. Quando eu fiz a citação de um artigo do ministro Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, ministro do Supremo, ministro da Justiça, deputado constituinte, advogado, é porque é uma grande realidade. Nós vivemos muitas vezes no judiciário em liturgias e em silêncios. E esse é o ponto. Nós sabemos muito a partir dos silêncios que vão sendo postos, que vão sendo cada vez mais deflagrados. É um silêncio ensurdecedor, gente. Nós sabemos qual é o drama. É por isso que vocês sempre vão perceber advogados criminalistas como eu falando com muita veemência quando se tenta diminuir os direitos dos cidadãos. Mas os crimes prescrevem. A gente sabe por que os crimes prescrevem. Não é por causa de um habeas corpus, não é por causa de um direito de 5 dias. Um exemplo, Rafael, um recurso. Eu tenho 5 dias. Para a opinião do Ministério Público, fica 4 meses. Para subir para Brasília, mais 8. Esse é o ponto que trago e me explico aqui de público. Do porquê que falo muitas coisas. É para culminar nesse debate. O problema não está nos direitos, está nas instituições. Os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele, 1 minuto. Complementando, somos uma democracia jovem, barulhenta e vivemos um momento muito importante de transformação. Este é o momento de nós, brasileiros, nos assenhorarmos cada vez mais dos nossos direitos e cobrarmos cada vez mais dos nossos representantes que promovam as mudanças que refletem os nossos anseios. E uma das mudanças mais importantes que nós temos hoje, que é necessária no Brasil, é justamente o
redesenho das instituições, as críticas propositivas, as críticas construtivas, para que tenhamos instituições melhores, um redesenho do nosso Estado, um redesenho de um Estado mais enxuto, mais eficiente, um Estado que pense e sirva verdadeiramente aos cidadãos. Estamos com reformas tramitando no Congresso. É absolutamente salutar que todos os brasileiros estejam em contato com os seus representantes, que acompanhem diariamente as votações, as discussões, as deliberações, que exijam de todos os poderes e de todas as esferas que estejam acompanhando e estejam empenhados em auxiliar nessa transformação. Quanto mais rápido nós conseguimos transformar o Brasil, mais rápido nós conseguiremos, então, realmente dar um salto para um progresso maior. Gisele, Thiago, muito obrigado pelo debate de hoje. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.